nome é Jéssica Kelilana, eu sou estudante da disciplina de métodos instrumentais de análise da Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa e sou estudante do Reinaldo Teófilo. A cotação de 2 instrumentos utilizados na química analítica e apanhado geral sobre um artigo que usa dos métodos instrumentais de análise. Tá? Primeiramente, eu vou fazer a cotação do instrumento de SPECT, tá? Que faz a varredura espectral entre 190 nanômetros a 1100 nanômetros, tá? A voltagem dele é 220 e é instrumento de análise que permite medir e comparar a quantidade de luz, que pode ser luz radiante que é absorvida, transmitida ou refletida pela amostra, uma determinada solução de amostra. Essa aqui é a foto do espectrofotômetro de cotação. Ele tem a função de ser duplo feixe, porque a fonte de luz emitida somente um feixe e chega ao prisma ou à rede de difração, como no espectrofotômetro simples, e somente depois passa por um monocromador que é dividido em 2 feixes. Ora, esse feixe passa pelo caminho da amostra, ora pelo caminho da referência, por isso que é chamado espectrofotômetro de duplo feixe, tá? A empresa de cotação é a Labert Produtos para Laboratório, tá? De Diadema, São Paulo, é brasileira. E o custo de cotação desse instrumento, com todos os acessórios acompanhados, é R$ 48.080 largura de banda de 1,8 nanômetros, tá? É um equipamento selado. As teclas resistentes a solvente. Pode haver troca de lâmpadas, então assim, se a lâmpada acontecer algum problema, pode ser substituída normalmente por usuário. E contém um software que faz a varredura entre a ultravioleta e o visível. Tá? Algumas características marcantes que a faixa espectral é de 190 a 1100 nanômetros, fotodiodo, e seu compartimento de amostra apresenta um compartimento de bureta de 10 milímetros, que pode ser tanto de quartzo ou de vidro. Tá? A lâmpada é de deutério e halogênio e ela possui uma entrada USB e porta paralela para a impressora. O segundo instrumento de cotação é o USB 2000, que também faz a varredura na ultravisível, tá? A empresa de cotação é a Biosoluções, do Brasil, em São Paulo. É um instrumento mais popular comparado até hoje no mundo, tá? É muito vendido. Ele é versátil porque o uso geral dele vai até o ultravioleta e o infravermelho próximo, espectrômetro de absorção, transmissão, reflectância, emissão e cor, entre as aplicações. É um instrumento óptico utilizado para medir propriedades da luz em uma determinada faixa de espectro. Então, assim, ele é bem completo também, tá? É um instrumento que tem característica de fácil manuseio, ele é pequeno, ele é versátil, ele pode ser carregado para qualquer lugar sem dificuldade nenhuma, tá? Se você for dar uma aula, você pode utilizar ele sem problema nenhum. Se você for levar para campo para fazer alguma análise no campo, você pode também utilizar. É um instrumento que permite livre acesso em lugares de condição de manuseio. O custo desse instrumento com os acessórios custa em torno de R$ 9.468. É o preço desse espectrômetro USB 2000. Esse aqui é um quadro comparativo com algumas características que a gente pode ver entre o espectrofotômetro e o espectrômetro. O espectrofotômetro tem uma faixa de 190 a 1100 nanômetros. É feixe duplo, que é o sistema óptico, detector de diodo de dimensões, tá? O peso desse instrumento é de 22 quilos, então aí o preço dele é R$ 48.080 aproximadamente. E o espectrômetro, o USB 2000, tem a faixa espectral de 2000 a 1100. O sistema óptico dele é de 0,1 a 10 nanômetros, tá? Detector elemento de CCD de silício, detector via USB, tá? Ele é pequeno e fácil manuseio, tá? Porque vocês podem perceber que o peso dele é bem menor comparado com o peso do espectrofotômetro. E o preço também, ele é R$ 9.468. Então, assim, os instrumentos cotados têm características próprias e algumas distintas, né? Porém, para o uso de facilidade de deslocamento, manuseio, a questão de custo seria mais acessível o espectrômetro de USB 2000. Bom, agora eu vou falar para vocês a análise do artigo que eu escolhi. O artigo Análise de cafeína, teofinina
e teobronina no café. Esse artigo fala sobre espectroscopia do infravermelho em comparação com o líquido de alta performance de cromatografia, acoplada à metria de massa, tá? Mas esse artigo eu vou falar mais sobre a cromatografia líquida, tá? Que é um sistema muito eficaz que é usado como referência para a espectroscopia do infravermelho. Primeiramente, vamos fazer uma introdução. O café é uma matéria-prima mais importante dentro do comércio internacional. Ele é um produto caro, né? Teoricamente muito procurado no mundo. Então, ele tem que ser um produto de alta qualidade. Devido ao alto número de amostras a ser analisadas, novas técnicas que fornecem dados rápidos e confiáveis sobre a qualidade são essenciais. As fórmulas dos 3 alcaloides. O método para identificação desses alcaloides é a cromatografia líquida, que é usada como referência. A maioria das vezes são utilizadas no espectrômetros, vai falar aqui, de detecção de ultravioleta. A proposta do artigo é utilizar de um método de análise para determinação de substâncias, tá? De forma que seja mais rápido, mais confiável, mais sensível e seletivo aos termos de técnicas analíticas. Então, assim, a gente tem que usar um método que seja eficaz. Bom, o objetivo desse trabalho é verificar, por meio do artigo, o método analítico de cromatografia líquida acoplada à detecção UV para o uso de sílica não porosa e seja eficaz para a determinação desses alcaloides, tá? Esse slide aqui eu vou falar sobre uma foto ilustrativa para vocês verem a diferença dos 2 cafés. Esse aqui é o café árabe, tá? E esse é o café robusta, tá? Geralmente os grãos de café de árabe são vistos superior ao robusta, eles são mais caros, então tem que ser identificados a composição. De acordo com o autor, o artigo do trabalho apresenta um método qualitativo para o uso de análise da amostra de café moído, que permite distinguir o árabe do robusta. Os métodos clássicos para discriminar a variedade do café são relacionados ao perfil dos elementos minerais, compostos voláteis ou de enxofre, contendo substâncias que consomem mais tempo. Então, o que a gente vai frisar muito nesse trabalho é o tempo de análise de substâncias, tá? O método utilizado para análise alcaloide. A cromatografia líquida, a fase sílica porosa. Porém, a gente vai comparar com a não porosa para ver a questão de tempo. Aí aqui é o método de cromatografia líquida, o que foi utilizado, tá? Aqui é o reservatório de solvente fase móvel, a bomba de pressão, que é o lugar onde faz a injeção das amostras, tá? A coluna cromatográfica, o detector e o processamento de dados de resultado. Então, isso aqui é o esquema de constituição de instrumento utilizado na cromatografia líquida. Então, esse slide aqui está explicando a ilustração do esquema do instrumento, a preparação das amostras, o café moído e as amostras líquidas. Aí, eu vou falar sobre os resultados obtidos pela cromatografia líquida dessas amostras. Primeiramente, você pode observar na figura 5, ilustrada nesse slide, o seguinte, que foram feitas 2 análises, que a separação da teobronina, da teofilina e da cafeína estão misturados usando a fase não porosa sílica, que é essa figura A, que é a fase não porosa. E podemos observar também a fase porosa, que é descrita em C. Quer dizer que na fase não porosa, as bandas largas de detecção utilizaram menos tempo, porque ela teve uma faixa em torno aqui 0,8 minutos até 2,5 minutos usando a sílica porosa. Vocês podem observar que a detecção começa a 2 até 20 minutos. Então, vocês podem perceber que a sílica porosa, ela gasta mais tempo. Então, é utilizada a fase líquida. Quando observar a mesma coisa, utilizado com a sílica não porosa, o tempo de detecção é bem menor. Vai no máximo aí a 3 minutos. E com a sílica porosa, ela vai a mais de 20 minutos. Então, o que seria mais eficaz é a utilização da sílica não porosa. E aqui é uma tabela explicativa, que são as curvas de calibração dos seus pontos de cada alcaloide, dos coeficientes de correlação, que chega em torno de 0,99. O coeficiente de correlação é bem alto para todos os alcaloides, utilizando a sílica não porosa, utilizando a sílica porosa. Vocês podem observar no limite de detecção estabelecido entre 1,72, que é o valor de variação, até 4,42, quantificação, estabelece tendência similar. Isso aqui na questão da não porosa, que varia entre 5,5 até 12,8. Que a diferença é bem grande entre o limite de detecção da amostra na sílica não porosa, é bem menor do que
utilizando a sílica porosa. Devido ao alto desempenho alcançado nos tempos de retenção utilizados por feito de fase não porosa. Então, o tempo gasto na fase não porosa é bem maior do que a porosa. Então, a gente pode observar que é mais vantagem utilizar o método da cromatografia líquida na sílica não porosa. Essa aqui é a segunda tabela, que foi precisões, tá? Usou-se um intervalo de concentração igual para todos os noites, tá? Então, foi feito uma análise de coeficiente de variação intradia. Aí, vocês podem observar que intradia da cafeína foi feito mais ou menos uma análise de 1,94%. Avaliações de precisão do experimento com variações de concentração, né? Nessa tabela tá mostrando isso. E no início e no fim das curvas de calibração. Então, de 0,4 a 20 micrograma por ml para cada calóide. Os resultados obtidos intradia de 20 replicatas foi de 1,4% de coeficiente de variação. O extrato do café tem padrões de recuperação de 74,6% para a teofilina e 98,1% para a cafeína. Então, é um método bem eficaz, tá? Que é usado como referência na espectroscopia do infravermelho. Então, concluindo, a análise desse artigo revelou que o método de cromatografia líquida é eficaz para a determinação de acalóide presentes no extrato do café, que é a cafeína, a teobronina e a teofilina, no uso da sílica não porosa, que faz o alto desempenho que foi alcançado com um tempo de retenção bem menor do que o utilizado na sílica porosa. Então, com isso, conclui-se que o tempo gasto na análise da amostra facilita o tempo de conclusão dos resultados. Então, assim, quanto mais rápido você finaliza as amostras, mais rápido você conclui, mais rápido você passa para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha os resultados. Aumenta, assim, a otimização do método, sendo mais eficaz e benéfico ao comércio de café. As referências bibliográficas utilizadas para o trabalho, eu termino esse slide. Muito obrigada.